Ao longo dessa temporada, nós falamos sobre o autoconhecimento por diversas formas. Na rotina, na organização com o dinheiro, no autocuidado, nas roupas, através de tantas formas. Esse é o nosso último episódio da primeira temporada. E todos fazem mas ele é tão especial quanto todos os outros. Hoje o episódio vai ser diferente, ele vai ser por uma outra perspectiva. A conversa é como o autoconhecimento atravessa a minha vida e a minha profissão. E talvez faça muito sentido essa conversa começar assim. Afinal, toda a minha consciência não foi construída sozinha. Hoje quem me entrevista nesse episódio é a pessoa que me ensinou a indagar o mundo, a criar novos questionamentos, a aprender um pouco mais sobre a vida com um olhar muito mais atento, que hoje faz todo sentido em quem eu sou. Ela não é só a entrevistadora desse episódio, ela é uma das pessoas que eu tenho o prazer de falar que é uma das pessoas que melhor me conhece nessa vida. Ela é minha mãe. Silvia Helena, seja muito bem-vinda a esse podcast. Muito obrigada. Mãe, se apresenta para quem ainda não te conhece. Sim, bem, meu nome é Silvia Helena, sou filha de Francisco e Benedita, tenho 5 irmãos, não sou irmã do Chitãozinho Chororó, embora eu seja Lima, sou mãe da Amanda. Sou formada em gestão pública e atuo na gestão pública como técnica em nutrição e dietética. É isso. Amanda, então, por favor, se apresente. Acho que é a primeira vez que eu faço isso sentada do lado de cá, então é um nervosinho, né? Mas eu sou a Amanda, eu sou esposa, sou filha, sou neta, sou prima, sou dinda, sou amiga, e entre tantas dos papéis que eu ocupo, um deles, que é um dos pelos quais eu muito me orgulho, eu sou psicóloga. Acho que, além de todos esses papéis, além de ser psicóloga, eu gosto muito da natureza, eu gosto muito de tempo de qualidade com quem eu amo, e acho que aos poucos eu também tô aprendendo cada vez mais sobre mim nessas novas versões. E quando? Explica pra gente. Em que momento a psicologia entrou na sua vida? Em que momento você entendeu que a psicologia seria um caminho, algo importante para você? Como eu falei na introdução, assim, não é à toa que você, mãe, me ensinou, assim, muito sobre essa curiosidade, sobre esse olhar. E eu sinto que talvez eu sempre fui uma menina sensível. Sim. Que quando criança tinha até outros nomes, e um Sim. deles era Chorona, efetivamente. Mas talvez sempre fui uma criança um pouco mais sensível, e ao longo do tempo eu fui percebendo que as pessoas eram muito diferentes, e isso me gerou uma curiosidade, que ao longo do meu amadurecimento eu entendi que era a psicologia. Talvez, eu acho que eu até ouvi primeiro as pessoas falando que eu seria uma boa psicóloga do que talvez eu pensei na psicologia. Então, acho que foi um bom encontro e um bom processo de um amadurecimento, assim, entre nós. Tá. Mãe, mas e você? Quando você acha que talvez a psicologia entrou na minha vida? Eu percebo que já na adolescência você já demonstrou esse interesse pelo entendimento, pela compreensão, dentro das perguntas dos porquês, onde você também me questionava, onde você também já tinha a sua opinião sobre as situações, sobre os momentos. Eu acredito que nesse momento, nessa fase da sua vida, essa construção deu início. Uhum. E foi algo muito importante, porque era algo realmente muito visível, porque você sempre foi sensível, sempre foi muito amorosa, muito próxima, e sempre gostou dessa relação de troca
entre com as primas, entre família, entre amigos. Então, era algo visível, embora... Posso falar? Claro. Embora eu como mãe também já apontasse outras características fortes que você tem para que também pudesse desenvolver muitíssimo bem outras profissões. Sim, minha mãe queria que eu fosse jornalista, gente. Queria. Mas acho que assim como todos os outros episódios, todas as outras convidadas, a gente foi percebendo, elas também foram contando o quanto as profissões, as características, na verdade, delas, pessoais, começaram a aparecer e que chamaram a atenção para as profissões que elas seguiram. Então, é legal a gente perceber que não foi diferente comigo, né, mãe? Sim, sim. E acompanhando o seu crescimento, o seu desenvolvimento pessoal, profissional, hoje eu entendo perfeitamente a sua escolha. E então, diga pra gente, essa sua escolha para ser psicóloga, em escolher a psicologia, ela se deu como uma necessidade de entendimento do mundo ou de si mesma? Sim. Como foi para você? Eu acho que eu lembro... Esse situar. Sim, eu lembro que na faculdade, uma das primeiras matérias que um dos professores disse foi: se você veio para a faculdade de psicologia para se entender, pode ir embora. E esse foi um dos grandes chacoalhões, assim, que ao longo da formação eu tive, mas que eu acho que nunca foi muito para mim entender. Mesmo que, por consequência, trouxesse muito dos entendimentos, assim. Eu acho que não era esse o objetivo, mas com certeza esse foi um dos benefícios e um dos resultados, assim. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu busco por outros resultados, melhor eu também me conheço. Mas essa não é a única fonte, assim. Então acho que o porquê mesmo veio dessa indagação sobre a vida, assim, dessa busca por respostas, né? E da curiosidade, eu acredito, porque você sempre foi muito curiosa, sempre gostou de respostas. Sim. E essas respostas hoje vêm sendo construídas. Eu acho que é bem isso, assim, é um lugar em que eu fazia perguntas, eu buscava por respostas, e uma dessas formas era entender por que que eu sentia determinada coisa e agia de um jeito, enquanto a outra pessoa sentia a mesma coisa e agia de outro. E nesse entendimento, assim, de por que que as coisas são como são. Sim. E eu lembro também de ir percebendo que, fulano tem pai e mãe desse jeito. Faz sentido fulano ter esse comportamento. Sim, num lugar meio analítico mesmo. Sim, sim. E eu me lembro que você me questionava muito a respeito da... como que eu posso dizer? Da facilidade que as outras mães proporcionavam aos filhos. Sim. E você me questionava, mas a mãe da minha amiga deixa, mas a mãe do meu amigo disse que pode. E eu respondia sempre, eu não sou a mãe da sua amiga e do seu amigo, eu sou a sua mãe. Então, essa construção também de parâmetros, de limites, foi algo muito importante na nossa relação e na nossa vida profissional também, eu acredito. Acho que já começa aí, né? Ou virar trauma, ou aprendizado. Ou vira aprendizado. Nesse caso, virou aprendizado. Porque faz parte de um dos questionamentos de por quê, né? Por que que a mãe deixa? Por que que a minha não deixa? E até o questionamento de o que que eu também tenho de diferente desse amigo para conquistar liberdades diferentes, né? Porque a minha mãe é diferente também, né? Nesse parâmetro comparativo e de entendimento da diferença entre as pessoas. E até da nossa história, né, mãe? Pensando que entre a organização das pessoas que estavam ao nosso redor era uma estrutura
de responsabilidade dos pais diferente da que você também sentia, assim. Então, acho que com certeza. Ao longo do tempo eu também fui entendendo mais sobre tudo isso, né? Sim, sim. E em que momento, como o autoconhecimento aparece no seu trabalho? Se aplica ao seu trabalho? Eu vejo que ao longo do tempo eu fui chamando o autoconhecimento de vários nomes, assim. Primeiro porque eu sentia o movimento, então recalculando rota, né? Eu amava o Recalculando Rota. O livro, né? O autoconhecimento todos os dias, o verde de cada dia, sempre diferente. Eu acho que primeiro eu entendi o movimento e depois eu entendi o nome. E aí no meu trabalho, o autoconhecimento ele aparece de forma central. Mas não quer dizer que todas as sessões eu vou falar diretamente com o paciente sobre o autoconhecimento, até porque, como a gente viu aqui ao longo dos episódios, o autoconhecimento ele tá na forma como a gente vive. Sim. Então, o meu autoconhecimento, ele aparece no meu trabalho a partir da forma como eu experimento a vida. Quanto mais eu questiono a vida, mais tem horas fica pesado. Mas mais tem horas também eu entendo outras coisas. Quanto mais eu me experimento fazer coisas diferentes, melhor eu sinto que o meu paciente também sente quando eu proponho para ele uma determinada tarefa, uma determinada ação. Então, eu acho que isso também, ao longo do tempo, o meu processo de autoconhecimento veio me humanizando cada vez mais para ser uma psicóloga que entende o valor do autoconhecimento, mas que também atribui, eu levo toda essa carga de humanidade para a forma como eu trabalho também, né? Sim, eu percebo, até pela nossa intimidade, pela nossa vivência, o quanto, filha, tudo isso é real. O quanto as suas postagens do verde de cada dia realmente faz sentido. E é lindo ver isso. É lindo compartilhar do seu amadurecimento e reconhecer você em tudo que você coloca como verdade vivida, como verdade sentida e não como uma personagem. Sim. É lindo e motivo de muito orgulho para mim. Eu acho que é gostoso e que é gostoso, mãe, ouvir você falar e é gostoso sentir isso, porque fazendo um link com os outros episódios, não tem marca que se sustente, assim. Eu sou a Amanda Mota, psicóloga, Amanda Mota Psicologia, mas eu sou tantas outras coisas e eu tenho muito orgulho de ser todas essas outras, esses outros papéis também. Então não dá pra separar. Que gostoso que tá perto tem isso valor, né? É verdadeiro, é tudo muito verdadeiro. E quando eu imagino o quanto você se autoconhece, né, diante da sua vida pessoal e da sua vida profissional, eu posso testemunhar isso. Essa verdade. E é motivo de muita gratidão a Deus ver seu crescimento, né? Ver seu aprendizado e ver o seu trabalho fazendo diferença na vida das pessoas, como faz na minha vida. Sim, né? De trazer de novo. Sim. E diante de todo esse aprendizado, de toda essa experiência, esse projeto, enquanto isso, nasceu como? Foi gestado como? Eu sinto que o Enquanto Isso, ele veio de um lugar de precisar de mais espaço, assim, de poder falar sobre o autoconhecimento com mais espaço, precisando de mais espaço, até para caber uma Amanda nessa versão mais comunicativa, ainda mais livre. Não, acho que ainda mais confortável com os assuntos, com os convidados. Então, o Enquanto Isso nasceu da necessidade de ter mais espaço. E mais espaço para o autoconhecimento, mais espaço para conversar com pessoas que entendem sobre os assuntos, mais espaço para essa minha versão
Comunicadora também apareceu um pouco mais. Então, assim como o livro, né? Sim. O livro também veio de um lugar em que eu precisava de mais espaço para ensinar as pessoas a como se conhecerem, a como cuidarem de si mesmas. E eu acho que acaba sendo um processo de autorrealização, mas de muito medo, né? Também. Sim, porque novidade, desafio. muito medo, muita insegurança, muita preocupação, muita autocobrança, exigência. Sim. Então, também é um processo que em mim eu passo a me conhecer mais, me desafiando, assim, Sim. a colocar isso em prática, a colocar os meus projetos em prática. Enquanto isso, né, eu também tô amadurecendo, porque eu não tenho todas as respostas e nem quero ter todas elas sobre mim, mas me experimentar é um lugar em que eu gosto também, Sim. né? E ao longo dessa temporada, dessa primeira, nós esperamos, na verdade, pessoal. Ao longo dessa temporada, você conversou com mulheres incríveis. Nenhuma delas, e nem o Eduardo, meu genro maravilhoso, que eu amo de paixão, tenho que registrar aqui. Ninguém, em nenhum momento, em nenhum episódio, deixou de nos ensinar. E aprendemos com todos, ouvimos a todos. E como foi para você essa experiência de receber pessoas de áreas tão diferentes? Sim. E que tiveram tanto a compartilhar e que realizam trabalhos tão importantes? É muito gostoso conseguir ver pessoas tão diferentes falando sobre assuntos que eu tenho, assim, um superficial conhecimento comparado a eles. Então foi muito gostoso, porque a minha expectativa era que fosse uma conversa, que fosse um lugar leve. Acho que no cronograma tem o que eu espero, né? Eu sempre Que hoje é meu, gente, adoro. Eu sempre busquei deixar isso claro e alinhado com os meus convidados de qual era o objetivo daquele episódio. Sim. Então, foi muito gostoso perceber que lindamente a gente conseguiu atingir isso. Mas cada um me ensinou algo diferente. Sim. Acho que no episódio com o Eduardo eu aprendi ainda mais e nós conseguimos conversar sobre o fato dos limites, da necessidade de impor esses limites, do cuidado, né, de não ser a empresa, né, não viver completamente a empresa. No da Lê, sobre as formas de cuidado, que são inúmeras também, as formas de olhar para o envelhecimento, para a nossa pele, de olhar, né, até para a nossa pele. Sim. No da Gi, foi muito gostoso revalidar o quanto o espaço onde nós estamos é uma extensão de quem nós somos. No da Nath, relacionado ao movimento, foi muito gostoso perceber e ver nela essa energia, esse lugar do movimento como uma forma também de se conhecer, inspirador. E tão intrínseco na Nath. Tão intenso para ela. Intenso, né? Pra Carol, foi muito especial ter uma amiga tão próxima falando sobre autocuidado, que ela é a minha personificação de autocuidado, assim. Num momento tão novo para ela, como a maternidade, foi muito gostoso. A Júlia da fotografia, o quanto esse lugar da foto, depois que a gente passa a se ver, nunca mais a gente se desvê da mesma forma, né? Do quanto tem esse carinho no olhar. Da Jéssica, da nutrição, uma querida, sobre o quanto a alimentação diz muito sobre nós e sobre as nossas necessidades. A Nath, sobre a organização, o quanto... Eu adorei essa frase e tô carregando ela comigo, que é sobre a forma como nós vivemos o nosso dia, é a forma como nós vivemos a nossa vida. Sim. Então, isso eu muito venho carregando. Muito intenso, muito maior do que muito a gente pensa. Sim, a vida trazendo também esse lugar para ela. A Débora trazendo esse olhar totalmente novo para o financeiro, olhando como uma forma do aonde que nós estamos colocando e investindo o nosso tempo, os nossos objetivos a partir da forma como a gente trabalha com dinheiro. A Carol, uma delícia de conversa sobre esse lugar, sobre o marketing, os valores, que ao longo da minha vida profissional eu vejo que também foi amadurecendo tanto, que hoje
estarmos aqui, essa representação da Amanda Psicóloga vem muito de me apropriar desse lugar da marca. A Núbia, deliciosa também essa conversa, saindo de um lugar da vaidade das roupas, mas vindo para um lugar de um autoconhecimento intrínseco de quem eu sou, quais são as formas como eu gostaria de me representar e abrir espaço. Então eu acho que foram inúmeros os ganhos com os episódios. Eu mesma quero reassisti-los com calma para trazer esses aprendizados, mas eu sinto no meu coração que nós cumprimos com todos os objetivos, assim. Sim, e eu posso ressaltar que todas as dicas dadas por todos os convidados são de grande importância. Todas elas me levaram a refletir e querer aprender, querer ser melhor. Enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto companheira, enquanto profissional. Todos deram dicas tão importantes e fizeram com que a gente, espectador, também se autoavaliasse, né? Também entendesse a importância da gente se amar mais, da gente se cuidar mais, da gente se admirar mais, se respeitar mais. Então, a minha gratidão, enquanto telespectadora, a todos os convidados, a toda partilha, a todo aprendizado que nós vivenciamos através dessa iniciativa que você teve, filha, né? De nos trazer para o enquanto isso. Enquanto isso, a vida passa. Enquanto isso, os nossos sonhos ficam para trás. Enquanto isso, a gente pode se tornar um ser humano melhor para as pessoas, melhor para nós mesmos ou não. Então, esse enquanto isso e esses 3 pontinhos de reticências fazem com que a gente escolha viver ou não. Sim, eu acho que é um lembrete, né, mãe? É um mãe? lembrete, né? Quem sou eu, né? Como recalculando rotas, né? O Aproveite o caminho, o livro, são exercícios diários de querer despertar, da necessidade, talvez, de despertar. Mas aí eu acho que é daí que vem, mãe, essa forma como eu trabalho, assim. Eu adoro o autoconhecimento, mas eu entendo que ele tá aqui, agora, ele não tá no topo da montanha. Sim. Eu acho que eu cito exatamente isso no livro. O autoconhecimento não tá no topo da montanha, ele tá no aqui, no agora. E na forma como a gente vai viver o aqui e o agora. Sim. Quer dizer que a gente vive com uma lupa enorme sobre cada passo? Não. Quer dizer que a gente tem uma resposta ou que todas as respostas são prazerosas? Também não. Mas quer muito dizer que nós estamos atentos. E o nome para todas essas respostas, para toda essa atenção, é o que a gente vai chamar de autoconhecimento, que também se transforma e muda tanto conforme eu também mudo, né? Sim. E eu entendo que o enquanto isso vem muito de encontro com o aproveite o caminho. Sim. Aproveite o caminho. A nossa pressa de viver, a nossa pressa de atingir alguns objetivos, muitas vezes é tanta em que nós não vivemos o presente. Sim. Nós não aproveitamos, saboreamos o hoje e a vida passa. E a gente tem visto isso tão de perto, de tantas formas. Com tanta gente que a gente ama, né? Com tantas pessoas queridas. Sim. Né? Tanto, a gente vivenciou tão junto e é muito isso. Muito obrigada. E Amanda, conta pra gente o que você aprendeu fazendo o podcast. Mãe, foram muitos grandes, assim, os aprendizados também sobre mim. Eu sinto que eu sou uma melhor comunicadora do que eu achava. Eu já sabia. Eu acho que nos atendimentos eu consigo sentir isso, perceber isso. Acho que é um dos meus diferenciais. Atendendo, eu sinto isso. Mas no podcast eu consegui perceber esse raciocínio mais amplo a partir da conversa. Porque é um lugar onde eu trago a pergunta,
mas eu não sei o que vai vir da resposta. Eu tenho uma ideia, mas esse gancho que a gente vai fazendo é algo que eu admirei em mim ao longo da temporada, de perceber que eu fui melhorando, que eu consigo fazer, em perceber, então, a dinâmica da comunicação, de sentir a minha regulação emocional, porque por vezes eu tava sentada nessa cadeira e eu tava muito nervosa, eu tava querendo chorar e por vezes eu chorei, Sim. mas num lugar de me regulando, de aprendendo a colocar em prática coisas que eu sei sobre a forma como eu me sinto. Então, sobre mim também foi muito gostoso conhecer tantas outras facetas. Sim. E tem um potinho que abasteceu muito grande, que é o dos sonhos, né? De perceber que esse é um sonho muito grande. Nós estamos encerrando uma primeira temporada com o desejo de outras temporadas, mas que sonho gostoso de ser realizado e de poder me proporcionar a realização desse sonho. Porque eu tenho aqui uma equipe linda que me ajudou, tanto fisicamente quanto aqui, né? A Débora, a equipe dela. Mas que foi o que todo mundo me trouxe essa base para que eu conseguisse tocar o projeto. Mas eu também tiveram dias em casa em que eu tava com medo, que eu tava postergando fazer o roteiro, o projeto, enviar os convites para os convidados. Tiveram dias difíceis, mas que gostoso poder me oferecer isso, assim, e me oferecer mesmo. Foi muito gostoso, um aprendizado muito grande que me permite sonhar mais alto. Com certeza. E filha, aproveitando, ela faz isso com a gente, né? Filha, eu quero te parabenizar por essas descobertas, viu? Pela sua coragem em enfrentar e descobrir suas novas habilidades. Sim. Habilidades que para nós que convivemos com você, temos esse privilégio na vida familiar, já conhecíamos. Boa oratória, né? Ótimo. Sou conhecida na minha família por essa boa oratória. E nós sabemos que você possui todas essas habilidades pela sua convivência familiar e com amigos. Então, parabéns. Parabéns pela coragem, pelo esforço, pelo enfrentamento. Sim. Não é? Que são atitudes e ações diárias, como você mesma nos ensina. E é lindo saber que você também se enfrenta. Sim. Né? Sendo psicóloga, ensinando os caminhos para nós, você também trilha os seus caminhos e os seus enfrentamentos. Porque você é humana e você é preciosa. E você é a minha pedra preciosa. Eu lembro o quanto na terapia do esquema a gente fala sobre esses esquemas que vão ativando em cada um de nós, que variam de tempos, de situações em situações. E eu me lembro do dia em que eu, após terminar uma sessão com um paciente, eu revisitei algumas das minhas falas e achei injusto o fato de eu estar falando com o paciente sobre algo e não estar vivendo isso. E aí, injusto comigo, injusto no papel que eu ocupo e que eu não só quero falar, mas eu quero viver. E como eu disse, quanto mais eu vivo, mais isso me torna não super-heroína, me torna mais humana, me torna mais sensível, me torna, por vezes, até mais irritada. Sim. Me torna mais sem paciência para algumas coisas, também como todas as outras pessoas. Mas também me torna mais consciente de quem eu sou e do que eu posso. Acho que os rótulos ao longo do tempo, eu fui me desfazendo deles várias vezes. E eu tenho os meus fantasmas, né? Que me visitam. Sim, todos. E é algo que com os meus pacientes eu falo sobre o fato de ser o mesmo fantasma com roupinhas diferentes. Então, reconhecer esses fantasmas também me ajudaram muito a enfrentar esse projeto. Eu imagino que se eu não conhecesse eles, talvez eu ficasse perdida em meio a eles. Mas conhecer também me ajudou a enfrentá-los, a convidar eles também para sentar,
a entrar no carro e vir junto, porque Sim. era isso que tinha pra gente fazer juntos. E aos poucos eles também estão diminuindo. Quer dizer que para uma próxima temporada nada disso vai existir? Não, nada é garantido, né? É um lugar de novo que eu vou reacostumar com todas essas emoções, mas foi muito gostoso. Tá sendo muito gostoso ter esse podcast no meu currículo. Mãe, mas e pra você? Como é estar sentada nessa cadeira? Porque não foi uma pergunta que eu fiz para os outros convidados, mas acho que você os representa e eu sei que você topou esse desafio. Como é que tá sendo pra você também? Enfrentar talvez outros fantasmas. Sim. Foi um convite extremamente especial. Você sabe que num primeiro momento foi difícil aceitar. No primeiro momento, eu imaginei se eu teria capacidade emocional para estar aqui. Esse foi o maior fantasma que eu enfrentei. Eu gosto muito de falar, gosto de conversar. Nós temos esse hábito, esse diálogo. Isso me deixa muito confortável em estar com você e questionarmos tantos assuntos como conversamos aqui. Mas esse enfrentamento pessoal, depois de um dia de trabalho bastante intenso que eu tive hoje, virar uma chavinha do meu mundo profissional e vir para cá, me sentar diante da minha filha, em primeiro lugar, foi algo muito especial, algo muito importante. Eu me sinto, embora, claro, também fiquei nervosa, fiquei tensa, fico suando, né? Mas também fico muito feliz pelo convite, pela sua confiança em me trazer até aqui. Sim. E me presentear com todos esses enfrentamentos. Mas foi algo muito especial, muito, que é para a minha vida. E até diante da dificuldade de estar aqui, de me expor, também, claro, eu entendo que eu estou crescendo mais um pouquinho, como eu cresci com cada episódio. Hoje eu estou crescendo mais um pouquinho. Sim. Né? E descobrindo habilidades que eu também não sabia que tinha e um autocontrole emocional que talvez eu também desconhecesse. Sim. E é vida que segue, porque enquanto isso... E é um lugar de perceber nesse papel novo, né, mãe? Porque acho que ao longo dos episódios eu não estava sentada também aí como nem psicóloga, nem como amiga, nem como esposa, nem como filha. Acho que agora mais como filha. Mas num lugar onde também é uma versão nova, nossa, que está construindo e crescendo mais um pouquinho. Para mim também foi esse lugar de descobrir uma versão nova, de crescer um pouquinho num lugar novo. Então também é gostoso esse enfrentamento de sair de um lugar como na cadeira sendo psicóloga, mas também não estar numa cadeira nem 8 nem 80, numa cadeira como amiga, como pessoa que está conhecendo outros profissionais, mas um meio termo, que como você disse, nós temos o hábito em casa dessas conversas, desses questionamentos sobre a vida, sobre as situações. Então, talvez hoje a gente só tá com muitas luzes ao nosso redor e uma câmera gravando, né? Tanto que já conversamos sobre o projeto, já conversamos muitas vezes, e cada vez que um episódio foi ao ar, a ansiedade era a gente se encontrar para conversar sobre o podcast. E até sobre o porquê dos convidados, né? Sim. Acho que de dividir muitas vezes do porquê que eu estava pensando em algumas pessoas, e isso também dentro do cronograma como uma resposta, como uma pergunta a ser respondida. Por que você? Porque eu estou convidando você. E não foi diferente no meu convite para você, né? Não colocando foi. sobre o quanto você tem esse olhar atento e como isso também me ajuda a construir esse autoconhecimento que vem também a partir, sim, da terapia, que também foi um espaço que eu aprendi muito sobre mim, aprendi muito sobre o que estava acontecendo ao meu redor, sobre a minha história. E isso
delicioso, assim, foi também muito difícil, mas foi um lugar muito precioso, uma caixinha que eu cuido com muito carinho, que eu tenho muito carinho pelas minhas antigas terapeutas também, mas também vejo outras vias de alcançar esse autoconhecimento que eu tanto falo, também a partir de projetos como o Enquanto Isso, mas tem tantas outras profissionais também tão competentes, tão queridas que trazem o mesmo assunto de formas tão diferentes, com linguagens mais técnicas, com linguagens mais leves. Sim, e muito gostoso, assim, ver que tem tantos recursos. A partir de livros, que é algo que também que a gente gosta muito. Compartilha, né, mãe? Desse gosto. Acho que a gente tem hoje também um lugar que é o que eu defendo muito, que é o experimentar, mas também o observar. Sim. Então, o lugar do sair do automático, que ganhou esse nome, para justamente chamar a atenção. Talvez uma das ferramentas tão importantes quanto algumas outras que eu citei, seja ter atenção sobre o que nós estamos fazendo. Talvez essa foi uma das mais antigas que eu utilizo sem saber, né? Sim, perfeito, filha. Pra gente ir encerrando, onde as pessoas podem te encontrar para fazer contato e saberem mais sobre o seu trabalho? A partir do Instagram, é uma ferramenta onde eu estou todos os dias, dividindo de formas diferentes sobre o assunto, sobre a psicoterapia, tanto quanto sobre o autoconhecimento. A partir do YouTube, é um canal pelo qual eu quero explorar um pouco mais e trazer mais acessibilidade a esses assuntos da psicologia, agora que a gente descobriu essa habilidade sobre. Também tem as outras redes sociais, como o TikTok, o Pinterest, estou por lá, não tão constante, mas estou. Mas se tem um lugar que você quer estar comigo, tendo a minha atenção 100% para você e dedicada à sua história, é dentro do processo de psicoterapia. Então, o link na bio do meu Instagram direciona direto para essa conversa que nós podemos ter, nos conhecermos e a partir disso iniciar um lindo processo, no mínimo iniciarmos um processo, no mínimo com muito companheirismo entre nós. Então, muito obrigada. Mãe, mas e você? Onde as pessoas podem te encontrar? Nos almoços de domingo, na nossa casa, nos jantares às quintas-feiras e sempre que elas precisarem e quiserem estar na minha presença. Nos meus stories, talvez. Sim. Nos almoços de domingo é mais exclusivo mesmo, tá bem? E se tem algo que essa temporada toda nos ensinou e que esse episódio também confirmou, é que autoconhecimento não tem linha de chegada. Na verdade, é muito mais sobre um jeito de caminhar. Esse episódio fecha uma temporada muito especial, com um lembrete. O autoconhecimento é a forma como nós vivemos todos os dias. E esse episódio, sendo o último episódio dessa primeira temporada, traz esse lembrete tão importante. Nada disso termina aqui. Tudo que nós conversamos, colocamos como propostas, indagamos na sua vida ao longo desses 12 episódios, podem continuar sendo colocados em práticas na sua vida. Eu tenho certeza que tem várias coisas por aí que podem começar a te motivar a se olhar com mais carinho e principalmente com mais atenção. Nada disso termina aqui. Afinal, enquanto isso, nós vamos aprendendo sobre como queremos viver, o que desejamos construir e como desejamos ser, principalmente conosco primeiro. A vida segue acontecendo enquanto isso. Muito obrigada por estar aqui ao longo desses 12 episódios. Muito obrigada a todos os meus parceiros que estiveram comigo, me dando todo esse apoio. Muito obrigada às minhas 11 convidadas e ao meu lindo marido que esteve aqui no primeiro episódio. E eu agradeço a mim mesma por ter conseguido encarar todos esses fantasmas e dar esse passo ao longo desse projeto, ao longo desse tempo. Muito obrigada! Se você gostou desse episódio, você pode curtir e comentar a parte que mais te chamou a atenção e também assistir todos os outros episódios anteriores dessa temporada. Nós nos vemos em breve na segunda temporada, mas por enquanto é isso. Você pode me acompanhar nas outras redes também.